dois, três e... E aí pessoal, aqui eu tô na casa do Rick, onde eu estou entrevistando o Rick, né? Falar sobre a trajetória de vida dele, o que ele era, o que ele é hoje. E aí, Rick, o que você disse no início da sua carreira doida? Eu... Minha carreira não, né? O meu começo de vida era super ótimo. Tinha muitos amigos. é, Era um cara mais extrovertido, né? Assim, gostava de dançar um hip hop, gostava de curtir com a galera. Aí ao passar do tempo comecei a conhecer algumas coisas que, assim, hoje em dia é normal, né? Por causa que a maioria, entre 1000 famílias, cada uma tem um, ou dois, ou até mais de dois, ou talvez até a família inteira. É desse jeito. É, nós é dependente químico, né? Usuário de droga, outros é de álcool. Sempre tem um na família que é desse jeito. E eu, num caso, foi eu da minha família. E aí o que acontece? Conheci o mundão, passei por muitas barreiras, muitas dificuldades na vida, né? Aí, mas é assim, graças a Deus, hoje em dia, conheci Deus, né? E tive uma oportunidade de sair dessa vida, né? Restaurar minha família de volta. Vou contar para vocês tudinho aí. O começo de todo dependente químico sempre é o mesmo. A gente muitas das vezes tem vergonha ou alguma situação assim para ir em boate, para dançar. A pessoa tem vergonha, então ela quer o quê? Tomar uma bebida ou fumar para interagir com o pessoal que está ali, né? Porque ali tá, naturalmente, dentro de uma boate, tá todo mundo ali, tá, como se diz, não tá normal. Porque você vê que algumas coisas não é normal. A pessoa dá conta de beber 2, 3, 4 caixas de cerveja, mas ela não dá conta de beber uma Coca-Cola sozinha. Né? Então aí a gente nota que muitas das vezes não é normal. Você vê que na época, quando eu comecei a usar, eu usava para ir para boate, né? Aí o que acontece? Ao passar do tempo, você se vicia e aí você quer usar para tudo quanto é horas. Para você almoçar, para você jantar, para você dormir, para você fazer sexo, para qualquer tipo de coisa, você precisa de usar. E foi o que aconteceu na minha trajetória, né? Perdi muitos amigos nessa brincadeira, perdi aqueles amigos que gostavam de mim e perdi aqueles amigos pro crime, né? O que acontece? Geralmente quem usa essa droga, ele acha que os outros não estão gostando dele, então ele passa a ficar mais na escondida, né? Ficar mais no escuro. Muitas festas que tem, os outros chamam, mas aí a pessoa se sente envergonhada porque está magro, por causa que está sem roupa, por causa que geralmente roupa não existe para a pessoa que é usuária. Ela usa até os treinos da mãe, não vai fumar a própria roupa. É lógico que vai. Então é nessa trajetória aí. No começo dessa trajetória, eu morava no bairro São Sebastião. Eu tinha uma família, a minha primeira família eu tinha, né, 2 filhos. 2 filhos não, assim, a mulher já tinha um filho e a mulher estava grávida de outro. Quando me abandonou, por causa que todo mundo tem que ter esse tipo de abandono, né? Por causa que meu vício estava tanto que eu vendia comida, vendia as próprias coisas de casa, vendia tudo. Fogão, bujão, geladeira.
Então, assim, perdi minha primeira família. Arrumei, depois de ao passar de um tempo, eles tentaram me internar, tentaram me ajudar, né? Eu fui para Belo Horizonte, voltei e conheci minha segunda esposa, né? Que hoje em dia eu tô com ela até hoje. Nessa trajetória de vida, eu obtive 8 filhos. Os meus primeiros filhos foram embora para Goiânia. E o que acontece? Fiquei até sem contato com eles muito tempo. O meu mais velho mesmo, hoje em dia nós conversamos tudo, mas nessa data de hoje aqui, se fosse falar, tem mais ou menos o que? Uns 8? 6? Uns 6 anos que eu não vejo ele, nessa data de hoje. Meus irmãos, perdi uma irmã por crime também, né? Por acontecer isso, usar essa droga maldita. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Minha mãe não foi por crime, mas ela viu o estado que estava o filho. Ela começou a beber demais, aí usou álcool de posto, de gasolina, e ela tomava remédio controlado. Ela deu um infarto fulminante dentro de casa, morreu dentro de casa. Meu pai foi para o Mato Grosso, tentou essa vida louca aí, morreu com 3 tiros no Mato Grosso. Então é igual eu falo, eu perdi uma família, assim, minha família mesmo, que era para ser minha, eu perdi. Fui criado pela minha avó, pelo meu avô, por causa que minha família mesmo, eu não tive a capacidade de estar com ela por isso. Meu pai é muito louco, minha mãe se envolveu para outro lugar, por causa que ela tinha que tocar a vida dela. E é isso aí. Nessa época eu gostava de dançar um hip hop, né? Sempre dancei. Nós tínhamos um grupo aqui chamado Company Dance. E tive mais ou menos assim, uma trajetória de vida assim, de um rapaz comum. Gostava de usar uns panos da hora, dançar. E aquilo ali eu conhecia muita gente, mas só que infelizmente, eu era envergonhado. Para sair, para conversar, eu era envergonhado. Para mim conversar com os outros ou falar alguma coisa, eu tinha que usar droga ou eu tinha que beber para mim estar conversando, para mim fazer as coisas. E aquilo ali rapidamente se tornou um vício. Nessa época que eu estava largado da minha família, minha primeira família, né, que eu perdi para droga, conheci minha segunda esposa e ela era nova, mas eu estava lá em Catalão e eu já tinha conhecido aqui em Araguari. Eu fui para lá e ela foi junto. Nessa trajetória de vida, mesmo assim, eu nunca tinha parado. Eu fiquei. Ao todo, eu creio que foi mais ou menos uns 25 anos dessa vida minha aí, mais ou menos no crack. Se não foi 25, beirou perto. Porque Deus que eu conheço, por gente que ouve essa droga, eu estava nela. Parava, não morri porque paravam, ficavam uns dias fumando, parava outros, voltava, parava outros. Então a pessoa não se embalar demais morre. Mas uma que eu não tinha dinheiro para embalar. E outra que sempre estava ali assim, uma pessoa me ajudando, falando para mim parar e tal. Na época eu ficava até envergonhado na hora que a pessoa falava para mim parar, porque algumas pessoas assim, a gente chega até a pilantrar, pega a bicicleta da pessoa, vende, pega a roupa da pessoa, vende. Por causa que não existe um usuário de crack falar para mim que nunca pegou nada de ninguém, nunca vendeu nada de ninguém. Não existe.
Se existe, é por causa que ele tem medo demais de morrer. Por causa, talvez ele tenha medo de pilantrar com algum traficante, alguma coisa. Mas eu, no meu caso, não. Na minha época, eu não dependia de traficante, eu dependia de mim mesmo. Então, por isso que eu aprontava. Mas aí, igual eu estou dizendo, ao passar do tempo, perdi a primeira família. Aí conquistei essa outra família, que era com ela aqui, comecei. Hoje em dia eu tenho 4 filhos com ela, 2 netos. E, assim, pra mim foi uma pessoa que me ajudou, né, a sair do crack. Tanto é que quando eu estava aqui em casa, quem me ajudou, assim, na verdade, eu falo assim, me ajudou foi Deus, né? Mas ela estava no meio, por causa que foi até engraçado. Eu cheguei em casa, eu tinha vendido a última roupa. Sim, calma lá, a última roupa que eu tinha ganhado dos outros, porque as outras que eu tinha há 25 anos atrás, todo dia eu vendia uma. Eu falo assim, essa estava sendo a derradeira minha, né? Vendi por R$ 12 e fui lá, comprei R$ 1 de cigarro solto, uma pedra, e deixei R$ 1 no bolso. E entrei para dentro da minha casa. Fumei, que eu fumava perto de todo mundo mesmo. Eu já tinha perdido a vergonha, o caráter. Assim, não fumava perto dos meus filhos, mas entrava dentro do banheiro e fumava. Quer dizer, então, só que não tinha ninguém em casa, né? Aí o que acontece? Acabei de fumar, não me deu onda esse dia nem nada. Sentei no sofá e fiquei pensando o que tinha de janta, por causa que, assim, meu pensamento era pensar o que tinha de janta, por causa de que eu não punha nada dentro de casa. Como é que você vai saber o que tem de janta? Aí eu fiquei imaginando, olhei lá, tinha uma comidinha mais ou menos. Até nisso eu tinha vendido o bujão de gás, já tinha uns dias. Minha mãe tinha comprado outro pra mim. E fui olhar, a comida estava meio ruim, eu pensei, aonde está a mulher? Aí que eu fui atinar na minha cabeça aonde estava a mulher, que eu estava pensando aí. Que eu pensava só em mim, né? Aí falei, eles estão na cela. Semana passada eles foram na cela. Semana passada eles trouxeram pãozinho com carne. Eu vou lá, né? De repente, quem sabe vai ser pãozinho com carne de novo, aí eu nem preciso jantar. E fui, atravessei a rua e fui. Cheguei lá, foi como se eu tivesse entrado dentro de uma casa e lá dentro daquela casa tivesse uma família conversando de alguém. E eu me envolvi na conversa. Mesma coisa, de você ir na casa de um vizinho, o vizinho tá fofocando e você começa a entrar naquela fofoca. Só que não, nós lá estava falando a palavra de Deus e eu fui me envolvendo. Me envolvi no primeiro dia, não que eu estava querendo saber de Deus. Parece que eu sabia o que eu estava conversando da palavra de Deus. E quando foi na sexta-feira, o dono dessa casa, que fazia essa célula, me chamou para ir para a igreja. Eu peguei e fui para a igreja. Nessa época nesse dia eu tinha ganhado R$ 20, eu comprei R$ 3, um maço de cigarro que valia R$ 3, fiquei com R$ 17 no bolso. Esses R$ 17 que estavam no meu bolso, eu pensei, vou dar R$ 1 para a mulher pôr dentro do envelope e eu também pôr R$ 1 de moeda. E fico com R$ 15. Esses R$ 15 eu compro a mistura, o cigarro e o pão. Mas eu não estava pensando mais no crack. Mas foi tão envolvente que foi engraçado, que eu devia R$ 1.800 por Jota. E eu fui na sexta-feira na igreja. Fiquei com vontade, com sede da palavra para mim ir no sábado. Fui no sábado. Aí me tornou até rotina, que eu fui até no domingo também.
Eu gostei tanto que eu estava na sexta, no sábado e no domingo. Por quê? Por causa que ali eu estava me limpando minha alma. Eu chegava lá dentro, eu me envolvia com os cânticos, né, com os louvor. E sempre tinha uma pessoa amiga conversando comigo, ou trocando ideia. Bom, você que está aqui e tal. E eu cheguei lá, tinha um pessoal do Ser que estava lá também, em recuperação. Só que eles iam na sexta-feira, eles iam. No sábado e domingo não, mas na sexta-feira eles iam. Aí eles estavam lá também, por causa que assim, o Ser levava eles lá nessa igreja que eu fui. E quando foi na segunda-feira eu fui trabalhar. Na terça-feira eu perdi o serviço que eu trabalhava. O patrão chegou e falou assim que não tinha jeito mais ele ficar com nós, por causa que eles dispensou ele era terceirizado, e eles dispensaram ele. Aí beleza, eu fui obrigado a abandonar o serviço, mas rapidamente Deus planejou outro serviço para mim, é aonde esse que eu estou hoje em dia. Eu devia esses R$ 1.800 para o agiota, disso era dinheiro de droga. Eu pegava 100 para pagar com 200, pegava 200 para pagar com 400 e sempre foi assim. Mas Deus honrou tanto que fez o seguinte: na próxima semana, eu ter perdido o serviço, esse agiota chegou em mim e eu tinha pintado a casa dele. A casa não, eu tinha pintado um muro para ele. Ele chegou em mim e falou para mim: você quer me comprar uma moto? Eu falei para ele, eu até quero, mas eu tô te devendo 1.800. Ele pegou e falou para mim, não, vou fazer o seguinte com você. Você me paga esses 1.800 de 2 vezes e no terceiro mês você vai me pagar a moto. Vou te dar, você vai começar a me pagar ela, R$ 800 por mês. Essa moto na época ela saiu para mim por 3.800, quase 4.000, certo? Ele aproveitou por causa que ele estava vendendo ela a prestação. E nesse meio tempo que Deus me honrou tanto que Deus fez que eu pagasse ele, esses 1.800, desse conta de pagar essa moto para ele, e nisso ele pegou e vendeu outra moto para minha esposa. E nessa época, eu não estava tão assim, tendo muito dinheiro, mas eu estava trabalhando, Deus estava fazendo que eu trabalhasse. O que acontece? E ele vendeu para minha esposa ficou sem serviço. Aí ele ainda foi, tomou a moto, depois ele devolveu essa moto para nós. E eu, graças a Deus, Deus me honrou tanto que eu dei conta de ajudar ela a acabar de pagar essa moto. E foi vindo o tempo passando. O tempo passando e graças a Deus, Deus honrando, acudindo daqui, acudindo dali. Hoje em dia, nós tem essa casinha que nós estamos morando nela, né? Hoje em dia, graças a Deus, um cara que vivia pedindo R$ 5 para os outros para fumar droga, ou até mesmo esperando. Se eu pegasse R$ 2, R$ 3, eu ficava esperando arrumar R$ 2 para mim ter o dinheiro de eu fumar. Passava o dia inteirinho só pensando nisso. Hoje em dia, graças a Deus, Deus restaurou minha vida, me deu essa família minha aqui, que eu tinha perdido também de volta. Deus me deu saúde de novo, graças a Deus. Como se fala, a dignidade, né, de ser digno, de chegar ali, o povo acreditar na sua palavra de novo. Os outros te dá confiança de novo, crédito.
E assim, graças a Deus, hoje em dia tudo se transformou, tudo se fez novo. Mas era assim, eu não acreditava antigamente que eu, hoje em dia, pudesse ter essa viravolta na minha vida, não. Que no começo mesmo, quando eu estava fumando, eu tinha vestido a camisa do crack. Eu acreditava que eu ia ficar até 60 anos, 80 anos, se eu vivesse até lá, eu acreditava que eu ia estar fumando ainda, que eu não tinha expectativa de vida, falar assim, ah, não, um dia ele vai melhorar. Quem acreditava nisso era minha família, minha família acreditava nisso, que um dia eu ia melhorar. Mas eu mesmo, hora nenhuma. E foi engraçado, que eu até hoje em dia, eu acredito que, assim, foi da parte de Deus ele ter elaborado tudo na minha vida, né? E da parte do Espírito Santo eu ter me envolvido. Chegado no local ali e me envolvido. Porque foi engraçado, eu cheguei no local, o cara pregando a palavra e eu fui falar a palavra com coisa que eu conhecesse aquela palavra. E eu nunca tinha conhecido. Porque se eu tivesse conhecido, está lá escrito na Bíblia, conhecer a verdade o libertará. Se eu tivesse conhecido, eu não estava no crack. Mas como é que eu podia conhecer? Mas tanto é que, igual eu estou falando, eu acho que para mim foi o Espírito Santo que estava naquela hora. Ele me envolveu por causa que tudo que o cara falou na Bíblia, eu sabia de cor salteado e falei para ele de volta. E é o que acontece hoje em dia. Muitas coisas que algumas pessoas vêm me dizer, você vê que assim, para mim foi uma libertação de Deus, por causa que, o que eu tô dizendo? É a mesma coisa que eu falei, conhecer a verdade libertará. E para mim, foi esse acontecido, como assim, quer ver? Se eu te falar para você, muitas das vezes um pastor, outra pessoa, vem, pastor, padre, ou alguém que é religioso, vem me falar da palavra. E quando eles me falam, eu tenho a resposta certa para eles todas as vezes, sabe? E assim, não sou de frequentar a igreja, não sou de ficar indo, mas eu sei que é preciso, certo? Ter uma congregação com os irmãos. Quando se trata de igreja, é uma união dos irmãos. Todo mundo num só pensamento, todo mundo só pensando em Cristo. Certo? Para isso aí que abranda o coração da gente, que vai quebrando muitas coisas que a gente é hoje em dia, certo? Porque se você está congregando lá com os irmãos ou conversando, isso aí no seu coração gera perdão, no seu coração gera amor. Porque se você estiver separado, você não gera isso. Não tem como você gerar. Como é que você gera? Você sozinho, você vai perdoar você sozinho? Não tem como. Você tem que estar com o próximo para você perdoar ele. Amém. E como é que está hoje em dia a sua família, você? Na graça. Hoje em dia, que é isso, hoje em dia é maravilhoso. Graças a Deus, hoje em dia, tudo que nós quer comer, nós tem, tudo que nós quer beber, nós tem, tudo que nós quer vestir, nós tem, tudo que se trata de falar assim, as coisas de Deus, nós tem. Até quem te conhecia não acreditava também, né? Não acredito. Porque quem olhava falava, não, esse aí não tem jeito mais não. Tem pessoas que me veem hoje em dia e não me conhecem mais, porque eu pesava 64 quilos, só tava o couro e o osso. Então a pessoa me vê eu gordo, vê a diferença, entendeu? Mas é assim, isso não quero que as pessoas fiquem pensando que foi eu não. Isso é pela honra e a glória de Deus. Amém. Deus tem libertado.